3 a 13. 2 Coríntios 6, 3 a 13. O texto diz o seguinte: não damos motivo de escândalo a ninguém em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir, jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores sendo verdadeiros, como desconhecidos apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que tem por nós. Uma justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. Vamos orar mais uma vez. Deixa eu ver. Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais um momento que podemos subir à tua casa, Senhor. Mesmo indignos, mesmo pecadores, mesmo ainda errantes, pois não subimos ainda à tua glória, mas o Senhor nos faz misericordiosamente teus instrumentos, e nas tuas mãos, Senhor, nos colocamos para que possamos aprender um pouco mais de ti, possamos escutar a tua voz. Senhor, nos ilumina a mente, nos abre o coração, para que possamos entender esta porção das Escrituras e possamos fazer dela morada no nosso coração. Senhor, que possamos não somente meditar e não somente ouvir, mas praticá-la integralmente. Senhor, esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos partir de todo o texto de 2 Coríntios até chegar no capítulo 6, vendo algumas questões muito interessantes para quando nós formos falar com alguém na evangelização. Interessante que se existe uma dificuldade grande, e eu tenho, é de evangelismo pessoal. Dificuldade grande. Eu consigo falar para várias pessoas, como estamos aqui na igreja, sem ficar tão nervoso assim, né? Só Deus é que sabe. Mas falar para uma pessoa individualmente parece que é muito mais difícil. Principalmente porque no momento de pregação na igreja a gente está muito tranquilo em saber que quase todas as pessoas que nos estão ouvindo são conscientes do que a Bíblia fala. Então elas vão aceitar muito mais facilmente o nosso discurso. Não vai haver ninguém que, a não ser que haja algum espírito de rebeldia no auditório, mas não vai haver ninguém que vai se levantar e vai dizer: isso é mentira. É difícil que isso aconteça. Mas quando nós estamos falando com uma pessoa individualmente, muitas vezes a nossa mensagem pode soar como isso. E ela dizer: olha, você está mentindo. Eu não acredito nisso que você está falando. Isso que você está falando aí não tem um mínimo nexo, não tem sentido algum. E aí como é que a gente reage nessa situação? Mas é necessário evangelizar. É verdade. Seja 1000 pessoas, num auditório bastante confortável, com ar-condicionado e cadeiras acolchoadas, seja uma pessoa numa estrada escura, num dia que você gostaria de estar em casa, mas que tudo deu errado e você está ali. E aquele que prega para uma pessoa, ele vai saber pregar para quantas forem necessárias. A maior escola que nós temos de missões é o nosso colega de trabalho que está desviado, é o nosso familiar que ainda não conhece a Cristo, é aquela pessoa que nos apeia imensamente, porque não acredita em nada do que a Bíblia fala.
mas que é o nosso campo missionário mais próximo, e para ele é que nós devemos devotar toda a nossa dedicação em pregar e mostrar quem é Deus e quem Ele é. Essa também é uma grande dificuldade na evangelização. Você sempre está pronto a dizer quem Deus é, mas você sente dificuldade em dizer quem é a pessoa. E muitas pessoas chegam a Deus sem saber quem de fato são, e acham que podem se justificar diante de Deus e que são muito bons em suas atitudes, e esquecem que bom é Deus. Não são apresentadas a um Deus que, mesmo sendo amor e mesmo sendo Pai, Ele também é juízo, Ele também é fogo consumidor. Verdade. Nós precisamos mostrar os dois lados, apresentar quem é Deus e apresentar quem é o pecador. E mesmo que sejamos pecadores, mas nós temos autoridade dada por Deus para pregar e mostrar toda a verdade àqueles que ainda estão perdidos. Glória a Deus. O texto de 2 Coríntios, ele, começando lá no capítulo 1, se você puder acompanhar comigo, dos versículos 3 a 5, vai mostrar uma característica de Deus, Pai das misericórdias. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Veja, passamos por perdas, passamos por muitas dificuldades, pessoas da nossa família amadas se vão, e aí não importa quantos anos tinha, se era 97 como minha tia, se era 40, você nunca quer que o seu familiar morra, você nunca quer perder as pessoas que você ama. Esse é o sentimento que devemos ter quando evangelizamos. Eu não quero perder aquela pessoa, eu devo ter amor por ela, então eu devo falar toda a verdade a ela. A primeira verdade que a gente vê é que Deus é um Deus de misericórdias. Aleluia. E que nos dá a consolação no momento propício para que nós possamos consolar a outros. É claro que tem muitos momentos que a gente acaba consolando sem ser consolado. A gente está num momento de luto e as pessoas chegam para a gente às vezes querendo uma palavra. E como é que você vai falar? Se a sua garganta está dando um nó, porque você está em luto, você está sofrendo, você não tem o que dizer. Nesse momento, que aquele consolo que já foi dado por Deus muitas e muitas vezes, ele tem que gritar alto no seu coração para que você possa consolar outras pessoas. A sua dor não é maior do que a dor do outro, mas a gente vive numa sociedade assim. A minha dor é maior, o meu problema é maior. Na realidade, não. Nada que você passe na sua vida vai se comparar a uma morte de cruz. Nenhum sofrimento se comparará ao que Cristo sofreu por nós. Nenhum martírio que você tenha na sua vida hoje, nenhuma situação complicada vai se comparar a toda a vida de Jesus Cristo na terra, de renúncia por amor dos seus. No capítulo 2, ele vai nos apresentar uma orientação de Deus para o perdão de um pecador que havia sido afastado da comunhão da igreja, mas que havia se arrependido. Ou seja, Deus é perdoador. Além de ser um Pai de misericórdias, Deus, ele perdoa. Muitas pessoas dizem assim: Deus não vai me receber, olha como é que eu sou. Deus tem misericórdia da sua vida. E Deus perdoa os seus pecados. A palavra de Deus diz o seguinte: aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança misericórdia. Não é somente dizer: Deus, eu sei que eu sou pecador, mas o Senhor sabe, eu sou homem, então não tenho que pecar mesmo. Não, é confessar e dizer: Senhor, me ajuda a não pecar mais nisso. Não deixe que esse meu pecado vire de estimação e eu venha a viver na prática desse pecado. Mas me ajuda a ser diferente. Me dá condições de ser santo como o Senhor é santo. Então, aqui mostra algo que nós precisamos também, quando formos evangelizar, é sermos compassivos.
perdoadores. Verdade. Quantas vezes a gente deixa de pregar para alguém porque está com raiva daquela pessoa, porque ela fez algo para nos prejudicar? Não vou pregar para essa pessoa, eu não gosto dela. Não faça isso. Peça a Deus que coloque perdão no seu coração, para que você queira para aquela pessoa que te fez mal o mesmo bem que você quer para si mesmo. Amém. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Esse é o mandamento do Senhor. Ame os vossos inimigos, orem pelos que vos perseguem. Aleluia. Pregue a palavra a todos os que passarem por você, não somente para aqueles que você gosta, não somente para aqueles que você tem afinidade, não somente para aqueles que você acha que vão se converter. Pregue a todos, pregue a palavra. Nos capítulos 3 e 4 nós vemos que foi dada a missão de pregar uma mensagem numa época muito difícil. Ele fala da glória da nova aliança e de tesouros em vasos de barro. A época que Paulo pregava, a época da igreja de Corinto aqui, era uma época de descrença, de uma incredulidade abundante. Mais ou menos como a gente vê hoje. Que a gente prega, e como o irmão falou na saudação, os falsos ensinos ainda dominam a cabeça de muitos. Verdade. Infelizmente, ventos de doutrina levam muitos e muitos dias após isso. Mas nós precisamos continuar nessa missão que foi dada à igreja, de pregar em dias difíceis. Aleluia. De descrença sim, de incredulidade sim, mas nada que suplante o poder transformador da palavra de Deus. Nada que seja maior do que o poder do Espírito Santo de pegar aquela vida que está toda quebrada e transformar num vaso de honra. Aleluia. Aleluia. Glória Glória a Deus. De fato, nesses capítulos nós vemos que o homem é incrédulo, o homem é pecador, o homem é afastado de Deus por conta desse seu pecado. E nós precisamos mostrar isso. Deus é misericordioso, É verdade. Deus é perdoador, mas nós somos pecadores. Não somos bons diante dele, não somos justificáveis perante ele, como o presbítero Souza falou logo no início. Por melhores que sejam as minhas obras, eu não posso me salvar. Eu não tenho condição de chegar para Deus e dizer: olha Deus, essas são as minhas obras, me dá agora a salvação. A salvação é de graça, e a salvação é dada segundo a vontade soberana de Deus, É verdade. que já foi dada desde a fundação do mundo. Aleluia. A gente não vai correr atrás da salvação, a gente vai desenvolvê-la. Boas obras são sinal daquele que foi salvo, escolhido por Deus para viver segundo o seu conselho. É verdade. Não é um passaporte para o céu, mas na realidade são atitudes de quem já tem o passaporte para o céu. Aleluia. O sangue do Cordeiro que nos libertou não foram nossas obras, para que a gente não pudesse gloriar. No capítulo 5, vemos o ministério da reconciliação e a nossa habitação celestial. Veja, temos que mostrar para as pessoas que existe algo muito melhor do que esse mundo. É verdade. Existe algo bem superior a tudo aquilo que a gente vive aqui. Você pode ter uma casa toda equipada, um duplex no centro das Três Irmãs, todo mobiliado do bom e do melhor. Sua geladeira pode ter tudo o que uma pessoa que tem 3 vezes o seu salário tem. Mesmo assim, isso não se compara com a habitação celestial. Aleluia. Glória a Deus. E eu não tenho medo de dizer isso não. Uma tapelazinha do céu é melhor do que qualquer maçã na terra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E eu espero chegar nessa tapelazinha. Glória a Deus. Porque melhor é estar debaixo da chuva com Deus do que debaixo de 7 palácios sem a presença de Deus. É verdade. Ele nos convoca a esse ministério de reconciliação para mostrar para as pessoas o seguinte: eles estão se afastados de Deus pelos seus pecados, mas Deus enviou Jesus Cristo e pelo seu sangue fomos reconciliados com Deus. Ele é a ligação que nós temos com Deus, é o único mediador entre Deus e os homens. Precisamos estar aos pés de Cristo.
quem está lá fora, ainda errante, ainda sem saber do amor de Deus para conosco, precisa conhecer esse amor e se render a Ele. Aleluia. É nossa missão pregar e mostrar isso para eles. É tempo de espalhar a palavra da verdade e evangelizar todos esses que estão perdidos sem um rumo para a sua vida. Ainda existe muita gente sem rumo na vida. E não fique surpreso se você encontrar uma pessoa muito bem de vida sem rumo na vida. Pessoas que têm todos os recursos, mas não têm norte, não têm uma base, não têm solidez em suas ações. Elas são totalmente perdidas, porque elas não têm o comandante do barco da vida, guiando. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto a gente não tiver Jesus no barco, É verdade. a gente vai estar sem cadeirinha. Aleluia. Não adianta. É preciso, meus irmãos, levar a luz para aqueles que tiveram a sua visão obscurecida, ou por falsos ensinos, ou pelas trevas desse mundo. E não são poucas as pessoas que a gente encontra por aí que realmente estão cegas. Não somente com a visão turva, mas cegas completamente. É preciso que a gente se prepare não só para se defender dos avanços de dois movimentos que surgem, feminista e homossexual, até mesmo dentro das nossas igrejas. Mas é preciso que a gente se prepare para se defender de toda a influência maléfica de teologias devastadoras que têm se implantado no seio da igreja. Foi-se o tempo, meus irmãos, que a teologia da prosperidade era o grande mal da igreja evangélica. Foi-se o tempo. A gente já sabe que é errado. Todo mundo já foi advertido, todo mundo já escutou alguma pregação que dá para perceber que toda aquela discussão é uma balela. Que Deus não veio pregar milagre em cima de dinheiro, que Deus não veio para passar a salva para que depois você receba uma bênção lá na frente. É verdade. Jesus Cristo não veio aqui para trazer mansões e carros e contas de poupança gordas para que você venha acreditar no seu poder. Sabe o que Jesus Cristo fez para que viesse acreditar no seu poder? Curou. Mas ele curou de graça. Aleluia. Ele chega para aquele homem que é comandante de um exército e ele está com o seu filho doente, ele diz: olha, eu sei que se eu não curar o seu filho, você não vai acreditar em mim. Então, pode ir para casa. Naquele momento que ele diz, seus servos vêm chegando. E aí o homem diz: o que aconteceu? O seu filho já está curado. Aleluia. E a que hora a febre o deixou? E eles dizem a hora, e ele diz: foi no momento que Jesus falou. Aleluia. Jesus veio para uma mensagem gratuita, para um dom gratuito. A partir daquilo as pessoas tinham fé nele. Ele faz e ele não cobra nada. Ele não quer nada de nós a não ser obediência e fé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É esse Deus que precisamos Glória a Deus. apresentar às Aleluia. pessoas. Aleluia, Jesus. A formação de crentes conscientes e maduros na palavra é a nossa responsabilidade. Isso vai nos exigir muita coisa. Mas a gente tem que ter confiança de que Deus vai estar do nosso lado ali, fortalecendo, preparando e capacitando para isso. Primeira coisa que a gente vai ver dentro do texto que nós lemos, capítulo 6, 3 a 13, é que para que a gente possa evangelizar, a gente precisa viver. Primeira coisa, para que a gente possa chegar até as pessoas e falar do amor de Deus, é preciso viver nesse amor, é preciso sentir esse amor, é preciso ser parte desse amor. A mensagem de Deus era poderosa por si só, para produzir todos os seus efeitos. Mas o canal que está transmitindo essa palavra precisa estar de acordo com ela. Aleluia. Como é que eu falo, não pode ser de qualquer jeito. Eu não posso me apresentar a Deus de qualquer jeito. Eu não posso falar de Deus de qualquer jeito. Eu não posso querer que minha pregação evangelística atinja os seus objetivos se eu não estiver preparado, se eu não estiver alicerçado em Deus. Necessário que nós vivamos aquilo que pregamos para que a nossa pregação não caia em descrédito. É o que diz o versículo 3: não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. A palavra de Deus, ela nunca vai cair em descrédito. Nunca. Mas nós,
como ministros do Evangelho, não podemos dar motivo de escândalo a ninguém. Para que nós não sejamos desqualificados, desacreditados. Se Deus colocou a responsabilidade na nossa mão de pregar a palavra, então cabe a nós viver essa palavra. Aleluia. De modo completo, de modo cabal. Difícil? Sim. Impossível? Não. Porque Ele está conosco. Meus irmãos, como a gente pode pregar sobre misericórdia? Primeira característica que a gente apontou hoje sobre Deus: se a gente não tiver misericórdia pelos outros. Verdade. Como nós podemos falar de perdão se o rancor toma conta da nossa alma e nos faz adoecer? Como nós podemos falar de santidade se ainda guardamos resquícios do velho homem? Verdade. Guardamos aquele prazer pelo mundo. Não podemos dar motivo de escândalo, mas nós devemos glorificar a Deus com as nossas atitudes e com a nossa pregação. Porque a nossa pregação vai ter somente um objetivo: a salvação de muitos. Aleluia, Jesus. É pela pregação que vem a fé. A fé vem pelo ouvir a pregação. Então, olha a nossa responsabilidade. Muitos vão se chegar a Deus. Muitos serão atraídos pelo Espírito Santo através dessa palavra. Segundo, evangelizar demanda muitos esforços e vários atributos. Do versículo 4 até o 10, a gente vai passar por inúmeras questões que são necessárias. No versículo 4, a gente encontra que a primeira necessidade é perseverança. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança. É fato que muitas vezes a gente prega e acha que as coisas do reino de Deus são aquele passe de mágica. Preguei e converteu. Não é. Eu já estive em certos momentos na nossa igreja que nós passamos 4, 5, 6 meses sem que uma pessoa levantasse uma mão, fosse à frente ou dissesse: eu me senti chamado por Deus para ser uma nova criatura. Aí você pode dizer: a igreja estava fria, tá? Estava um pouco só. Mas não era o tempo de Deus fazer com que aquelas pessoas se rendessem aos seus pés. É interessante que às vezes a gente pensa assim: a primeira vez que a pessoa veio da igreja, então eu vou fazer uma pregação evangelística e ela vai se converter hoje por conta dessa minha pregação evangelística. Aí Deus diz: não, segura aí, legal. E aí eu fico: meu Deus, eu fiz uma pregação evangelística para que aquelas pessoas se rendessem e não teve ninguém. Imagina fazer em 6 meses. E você se pergunta: peraí, Deus, o que é que está errado? Sou eu ou são as pessoas? Ninguém se converte, mas eu estou pregando a tua palavra. Sim, ninguém está dizendo o contrário, mas as coisas são do tempo de Deus. Amém. Agora a gente não pode querer que as pessoas de primeira escutem e sejam convencidas daquilo que passaram toda a sua vida a ser contrárias. Deus vai quebrando o gelo devagarzinho. Deus vai derretendo o coração de pedra e colocando o coração de carne, mas é do tempo dele. Aleluia. Aleluia. E tem uma coisa: crentes maduros são aqueles que são experimentados na palavra. Quanto mais ouvir, melhor. Verdade. Às vezes a gente fica muito feliz porque 16 pessoas vieram à frente. Primeira vez que entraram na igreja evangélica, todas vieram. Será que no próximo domingo todos estarão conosco novamente? Nós precisamos de pessoas firmes. Aleluia. Só serão firmadas na palavra. Aleluia. A coisa no reino de Deus não é mágica, é fruto da vontade dele. Então a gente realmente vai falar várias vezes. E nem sempre de forma rápida as pessoas serão convertidas. Mas é necessário ter perseverança, não perder o ânimo, mas ver que toda essa questão de demora, entre aspas, às vezes, na conversão, é o jeito de Deus de trabalhar na minha vida como canal
da sua palavra e na vida daquela pessoa como futuro crente em Cristo. Precisamos pregar e orar de modo perseverante, somente esperando em Deus. É Ele quem dá todos os efeitos desse trabalho. Segunda característica é o sofrimento. Nós somos chamados a sair da nossa zona de conforto e muitas vezes a lugares que nunca esperávamos ir. E ir a lugares que outros não querem. Tem uma colega de trabalho que ela é missionária católica, carismática. E ela faz um trabalho muito importante em Bocas de Fundo de Caminhoneiro. Você imagina, no sábado à noite, quando muitas vezes a gente está em casa e liga ali para Pizza Lanche, deixar uma pizzazinha na nossa casa, bem tranquilos, bem confortáveis, revisando o sermão do domingo. E aí tem pessoas que estão ali onde eu não queria estar de forma alguma. E ela diz assim, eu vejo que eu vou porque ninguém quer ir. Do grupo dela são mais ou menos umas 20 pessoas. 2 vão para lá. Todas as outras trabalham em grupos de casais, grupos de jovens, mas ninguém se disponibiliza a evangelizar pessoas que muitas vezes estão drogadas e que talvez nem entendam o que você está falando, mas ali é sacrifício. É verdade. A palavra não volta vazia. Aleluia. Você tem certeza? Você pode estar no estado pior do mundo, mas Deus, com sua palavra, penetra muito mais profundamente do que qualquer outra palavra do mundo. É verdade. Ele vai seguir no objetivo que Deus determinou e vai fazer morar naquele coração, mesmo que ele esteja bêbado, drogado, demoniado, não interessa. Deus faz. E o sofrimento é algo que a gente não quer passar. Não quero sofrer, eu quero um ministério calmo. Não quero estar estressado todas as semanas. Eu não quero chegar em casa cheio de fardo trazido da igreja, porque tem problemas. Eu não quero estar no seminário dando minha aula e dizendo assim, ó, minha gente, não tem um ministério não, porque é muito difícil. É muito sofrimento. Se você quiser uma vida tranquila, faça outra coisa. Eu poderia até dizer isso, mas sabe por que eu não digo? Porque tem que sofrer mesmo. É verdade. A gente vai ser chamado para isso. Aleluia. Agora veja, não é um sofrimento sem sentido. Um sofrimento aleatório. Fomos salvos por quê? Porque Cristo sofreu por nós. Verdade. Como é que a gente vai querer que as pessoas sejam salvas hoje, sejam alcançadas pela palavra do Evangelho, se a gente não sofreu um pouquinho? É muito egoísmo da nossa parte. Deus fez tudo por nós e não queremos fazer nada por Ele. É verdade. Nada pelas pessoas que não conhecem a Ele. É preciso sofrer um pouco. É preciso andar um pouquinho descalço. Sentir um pouquinho os pedregulhos da estrada. É preciso muitas vezes passar o calor daqueles em prol de vidas. Verdade. É preciso muitas vezes descer do salto para poder fazer com que as pessoas possam enxergar que existe um Deus que foi totalmente humilde e que chegou à situação mais rasteira de um ser humano para poder nos dar a vida. Nessa caminhada com Cristo, há momentos de lutas, privações e tristezas, que diz no final do versículo 4. Há dificuldades que nós temos em pregar o Evangelho. Há questões que nos querem fazer desanimar, mas a gente precisa continuar firme e constante. Diz 1 Coríntios 15:58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Aleluia. Claro que a gente às vezes fica um pouco desanimado. As coisas nem sempre são tão simples de fazer, não são tão fáceis, não chegam à nossa mão do jeito que a gente esperava. Mas a gente não pode ficar desanimado, porque Deus é o dono dessa obra. É verdade. A gente quer muitas vezes que o tempo seja maior, que venha mais pessoas, que a palavra seja absorvida com simplicidade, com facilidade. Mas não é assim. Deus enfrentou muitas
muitas dificuldades em seu ministério. Na É verdade. Jesus Cristo não foi bem recebido em muitos locais. Nós não seremos também. Não será diferente conosco. Mas não é motivo para desânimo, não é motivo para esmorecimento, é motivo para que nós peçamos a Deus mais força, mais alegria para esse trabalho. O versículo 5 ele traz algo que para nós parece que ficou no passado, mas é real, muito real nas nossas vidas hoje. Açoites, prisões, túmulos. Nós fazemos parte de um país que é chamado livre. Mas será que nós temos total liberdade para pregar? Será que nós podemos evangelizar qualquer pessoa em qualquer local, a qualquer hora? Conversávamos hoje no horário do almoço e percebíamos o seguinte: certas questões no Brasil ainda não são lei, já tem pessoas sendo presas por conta disso. A gente não pode se calar e dizer para as pessoas: olha, você pode vir do jeito que você tiver, Deus quer você do jeito que você está. Pode ficar do jeito que você está. E também Ele quer assim. Não, não é isso. A gente não pode pregar um evangelho diluído para as pessoas, evangelizar irresponsavelmente, dizendo: olha, você tem sua vida assim? Deus não quer saber disso, não. Deus quer o seu coração. Mas peraí, é do coração que procede as saídas da alma. É o seu coração que diz quem você é. É o seu coração, as intenções do seu coração, que a palavra de Deus discerne quais são e dizem quem você é. É verdade. É a maldade do coração do homem que diz quem ele é, de natureza pecaminosa. Necessitado da bondade de Deus para fazer alguma coisa boa que ele mesmo não tem como você fazer. Então eu não posso chegar para uma pessoa e dizer: olha, não tem problema, você vem para cá do jeito que você está, certo? A sua prática homossexual, Deus não vai tocar nela. E você pode trabalhar dentro da congregação do jeito que você quiser. Eu te dou carta branca. Porque Deus não quer saber da sua prática, Deus quer saber do seu coração. E se o seu coração é voltado para Deus, está ótimo. Não posso fazer isso. Vou estar sendo leviano com a palavra de Deus. É verdade. Eu tenho que apresentar o que é pecado. E eu tenho que dizer: olha, Deus não quer você assim. Aleluia. Eu vou te acolher sim, mas eu vou tratar dessa sua questão. Eu vou te mostrar como é que Deus trabalha, como é que Deus te quer, como é que Deus me quer. Eu vou tentar ser um exemplo para você, mesmo sabendo que eu também sou falho. Mas eu vou pedir que Deus me use para te mostrar que as coisas são diferentes. Venha do jeito que você está, mas você não vai permanecer do jeito que você está. É verdade. Aleluia. Interessante que há muito tempo atrás a gente tinha uma canção que era cantada, que é: quando o Espírito de Deus se apoderar da sua vida e você se desprender de tudo e se encher de Deus, vai haver uma mudança radical no seu vida. Parece que isso aí foi meio deixado de lado. Mudança radical. Do jeito que eu era, em hipótese alguma você mais. Dos Aleluia. pés à cabeça. Interna e externamente. Dentro e fora da igreja. Verdade. Sempre a mesma coisa para a glória de Deus. Então nós passamos por dificuldades. Alguns são presos por conta de questões que são levantadas dentro da sociedade, que nem ao menos foram reconhecidas. Pessoas muito próximas da gente, aqui em países como Venezuela, Chile, Colômbia, que pasmem, a Colômbia hoje é o 14º país onde há a maior perseguição de cristãos. Faz fronteira com o Brasil. 14º. Site Portas Abertas de 2014. Dos 50, 14º. Pessoas são açoitadas, são presas, são colocadas em cavernas. Pessoas são privadas da presença de sua família por conta de uma palavra. Só tem uma coisa: essa palavra é liberta. Não há cadeias humanas que possam prender o agir de Deus. Aleluia. Falar desse amor, falar desse mover de Deus, desse agir radical,
que revoluciona a mente e o coração do homem numa época em que nós vivemos é muito complicado. Então vai nos exigir que o versículo 5 ainda nos traz que pegamos noite de sono e jejuemos e oremos mais e leiamos mais a Bíblia. Sabe, você não tem como pregar dessa palavra dizendo assim, ó, eu vou aqui pegar esse cartão, vou colocar no meio da Bíblia e vou abrir. E o que sair é a palavra de hoje. Deus usa, né? Não. Você vai ter que perder noite de sono para entender o que está aqui e passar para os outros. É verdade. Porque não adianta você falar do que não conhece. Agora, quando a gente fala do que conhece, as pessoas dizem, olha, ele tem autoridade para falar. Aleluia. Foi assim que olharam para Jesus. Ele fala com quem tem autoridade. Nós precisamos falar com quem tem autoridade. Aleluia. Conhecendo as Escrituras. Perdendo-se em noite de sono, jejuando, orando, lendo, não só a Bíblia. Porque a gente também não pode ser tão radical que diga assim, ó, só leio a Bíblia, não? Me venha com esses livros aí, não? Que livros de homens. Deus utilizou vários homens para que a gente tivesse a Bíblia. Verdade. Faz pouquíssimo tempo, dia 31 de outubro, a gente comemorou 497 anos da Reforma Protestante. E se não tivessem homens como Lutero, Calvino, Zwingli, e antes deles, John Hus, John Wycliffe, a gente não estaria aqui. Porque Deus utilizou desses homens para traduzir a Bíblia, para termos hoje as Escrituras, Verdade. para termos materiais teológicos excelentes, comentários de livros da Bíblia. Você acha que isso é simplesmente para que as pessoas andem debaixo do braço e digam, olha, eu sou doutor em teologia, olha como eu sei? Não. É para que a gente possa se encher do conhecimento da palavra de forma excelente, para que pregamos excelentemente e as pessoas possam ouvir o mais puro Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. A gente se prepara, não é para que as pessoas olhem para a gente, olha como ele é erudito, olha como ele é eloquente, olha como ele sabe. Não. Para que as pessoas olhem e digam o seguinte, que palavra do céu. Que palavra poderosa. Que palavra verdadeira. Glória a Deus. Que palavra transformadora. Eu cheguei aqui de uma forma, mas essa palavra está me dando um ânimo novo. É. Versículo 6. Nós somos ensinados a viver de duas formas: em pureza, sem maldade no coração, e pedindo a Deus que não nos deixe desviar o olhar para quem é impuro nesse mundo, mas para que a gente viva focado na palavra e viver no conhecimento, buscando aprimorá-lo pelo estudo. Interessante que quando a gente vai para o seminário, a gente abre a mente para muita coisa. É ou não é? Ao passo que é muito difícil estar sentado naquelas cadeiras, estudando todas aquelas matérias. É muito recompensador porque a gente tem a visão aberta para muitas coisas. Verdade. Principalmente para uma coisa extremamente importante. A gente se enche de conhecimento da palavra para não estar falando abobrinha dos poucos. Você imagina se você passasse anos e anos da sua vida escutando uma pessoa que no domingo conta piadas, causos da sua vida, que inventa qualquer coisa, menos pregar a palavra. Qual é a edificação que o povo de Cristo tem? É necessário que a gente, quando vai pregar, quando vai evangelizar, e até mesmo para a nossa vida, a gente perca sim momentos que a gente diz assim, eu poderia estar fazendo outra coisa, eu estou aqui faz 3 horas, eu não saí do plano, eu ainda estou no primeiro versículo. Aleluia. Não tem problema. Você vai perceber que todos esses momentos que você acha que está perdendo um certo tempo, você está ganhando em conhecimento da palavra, para poder falar dela com propriedade, sem enxertar nada, porque ela só é suficiente.
A gente não pode depender na evangelização de outras coisas para que a pessoa seja convencida. Só depende da palavra. Você quer mais? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Glória a Deus. Dá para fazer boas pregações só por esse versículo. É verdade. Ele é a luz do mundo. Ele é o pão da vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele traz figuras que são simples demais para que a gente possa falar para as pessoas. Olha, você está no escuro. Você quer pegar alguma coisa no seu quarto, você consegue? Não, porque você precisa de luz para encontrar. Você está sem paz. Você está nas trevas. Você consegue achar paz? Não, porque você precisa de luz na sua vida. Você precisa de Jesus. Aleluia. A gente não depende de outra coisa, é só da palavra. A gente precisa se encher da palavra. Nós temos que ter também paciência. Existem pessoas que são um pouquinho mais fracas, outras que são até irredutíveis quando a gente vai conversar com elas. Olha, eu não quero escutar você. Mais ou menos como a gente faz às vezes com outras religiões. Olha, não quero escutar, eu já tenho a minha, está tudo tranquilo. Mas a gente precisa bater no mesmo tempo. Tem gente que vai ser duro mesmo, muito dura. Mas não tem gente dura que o Espírito Santo amolece. Você está dentro do plano de Deus. Persevere, ore, perca, entre aspas, um tempinho a mais, orando, lendo, se preparando, pregue, vá até onde aquela pessoa fique sem resposta. E aí diga, peraí, agora eu quero saber desse negócio. Tem vezes que as pessoas vão ser despertadas só pela curiosidade. Eu quero saber de onde é que vem tanta informação. Como é que você fala tantas coisas para mim? Eu quero saber de onde é que vem, Está aqui, ó. Vamos sentar? Glória a Deus. Vamos trabalhar. Glória a Deus. A gente tem que ter paciência, sim, com as pessoas que muitas vezes também nós evangelizamos, vêm para a casa de Deus e depois se desviam. Porque não é do jeito que a gente. Mas eu evangelizei, eu discipulei, a pessoa que está firme. Por que ela se desviou? Propósitos de Deus não abrem a nossa mente. É verdade. Os pensamentos deles são mais altos do que Amém. e muitas vezes a gente acha que foi pela nossa pregação que aquela pessoa veio, foi pela nosso discipulado que aquela pessoa se firmou. E aí Deus vai lá e mostra para a gente, diante dos nossos olhos, olha, o seu ensino não vai ser principal, não vai ser preponderante para que ela permaneça aqui. Agora a firmeza no coração dela que eu colocasse, a fé que eu gerar no coração dela, Glória a Deus. aquela pessoa vai sendo trabalhada e depois ela vai retornando a comunhão um pouco de Cristo. E aí você vai vendo, realmente, foi Deus que trabalhou nela, eu não fiz nada. Aquela questão que a gente às vezes fala até sem perceber. Esse ano eu já ganhei 20 almas para Cristo. Ganhou mesmo? Parabéns. Na minha vida toda eu não ganhei nenhum. Quem ganhou foi o Espírito Santo. Glória a Deus. Sabe? A gente às vezes quer ser o dono dos métodos evangelísticos e tem vários artifícios e dizer, olha quantas pessoas eu levei aos pés de Cristo. Eu acho que eu estou precisando ir para os pés de Cristo depois do universo. Preciso me render aos pés do Senhor para que Ele possa me usar com a sua misericórdia. Para que as pessoas possam chegar alcançadas pela mesma misericórdia e graça. Aleluia. Outra coisa, no versículo 7, é dizer que a evangelização deve ter como base a palavra de Deus. Na palavra da verdade e no poder de Deus. Dependemos da palavra e do auxílio somente de um professor, do Espírito Santo do Senhor. Porque também não basta ter só o conhecimento, se não tiver o auxílio desse professor amado Espírito Santo. Ainda, nós devemos honrar a Deus com o nosso trabalho evangelístico. Quando diz no versículo de número 8, por honra e por desonra.
Nós devemos fazer o nosso trabalho para honrar a Deus, mesmo sabendo que algumas pessoas vão se levantar para nos desonrar. Por difamação e por boa fama, nós podemos ser difamados, mas devemos viver segundo o que é agradável e boa fama, não deixando que essas difamações virem verdade na nossa vida. É verdade. A gente vai escutar de tudo, a gente vai ser acusado de tudo, mas a gente não pode deixar que as provas desse tudo sejam verdadeiras. É verdade. Alguém pode dizer que você é mentiroso, mas você anda na verdade, porque o teu pai é a verdade. Aleluia. Alguém pode dizer assim, você é ladrão. Isso é fácil de dizer hoje. Quando as pessoas olham para um pastor evangélico e dizem assim, e mais um, né? Inclusive quando eu dizia que estava no seminário e trabalhava em uma empresa aqui em Campinas, as pessoas diziam, vai ser pastor, né? Daqui a pouco está saindo daqui. Está tudo certo, já tem um esquema armado. É fácil falar demais isso. Ninguém conhece a nossa vida, ninguém conhece a nossa dor, ninguém conhece os nossos sofrimentos por causa de uma palavra que é verdade. Que dói no coração da gente quando alguém diz que isso é verdade. É verdade. Aleluia. A gente não é ladrão, não. Não sei se for ladrão de alma, de amor de alma. Aí a gente tem que ser mesmo. É Quando ele verdade. estiver colocando a mão, a gente tem que... Algumas pessoas podem nos atacar e nos ter como mentirosos, mas essa verdade, ela nos libertou. Nós conhecemos essa verdade de Deus. Então a gente precisa pregar sobre ela. O trabalho evangelístico ele não deve atrair holofotes, senão para as Escrituras. O versículo 9 diz assim, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos. Interessante que às vezes a gente prega para ser visto. Eu vou dizer uma coisa. De uns tempos para cá, eu venho gravando minhas pregações, não para ser visto, mas para que algumas pessoas possam escutar, por um mínimo tempo que seja, uma coisa que preste. Aleluia. E eu penso a Deus que me dê condição disso. Quando eu posto lá meus videozinhos de gravações, eu digo assim, Senhor, eu quero que tenha 1.000, 2.000 visualizações, mas que uma pessoa escute e tenha o mesmo impacto que eu tive quando li essa palavra. Aleluia. Eu preguei essa palavra. A gente não deve atrair holofotes para a gente. Olha como eu evangelizo por dentro. Olha como eu faço teatrinho lá da evangelização legal, as pessoas gostam, as pessoas ficam aqui, se juntam para me ver. Atrair os holofotes, os refletores enormes da Bíblia. Porque é ela que vai mostrar para as pessoas como elas devem proceder. É ela que vai transformar a vida das pessoas. Não meu exemplo. Devemos realizar essa obra como anônimos, o único que se deve fazer conhecido é Cristo. Que o reconhecimento que o nosso coração deseja seja apenas o de ser encontrado fiel por Deus no dia final, para que a gente seja digno de entrar nessa temporada. Naturais de seres humanos falhos, limitados. Porém, mesmo que não haja amor de uma parte para outra, precisa sair amor do meu coração por aquela pessoa. Aleluia. Nunca responder o mal com o mal, mas sim o mal com o bem. E é um bem que eu faço, pregar para a salvação de Deus. Glória a Deus. É nosso dever amar todos sem distinção, mesmo que nós não sejamos amados. Sabe por quê? Porque o nosso Salvador nos amou primeiro, mesmo quando nós não amávamos. É verdade. Sabe por que também a gente não amava? Porque estava morto em delitos e pecados. É verdade. Ele amou mortos e ele deu vida a esses mortos. E assim como a visão de Ezequiel do Vale de Ossos Secos, aqueles ossos se juntaram e foram tendo carne e ligações e foram formando um exército. Ele pegou pessoas que não eram e transformou em pessoas que hoje são seus filhos, soldados do seu Aleluia. exército.
ter amor e compaixão. São características principais, vitais de um evangelista. E quanto à igreja que abriga esse evangelista, é necessário que ela dê todo o suporte espiritual para ele, em oração, dê todo o suporte emocional, abrindo o coração para amá-lo e apoiá-lo no serviço cristão. E eu concluo dizendo que Deus possa nos ajudar a viver de um modo santo e agradável a Ele, que a nossa pregação não caia em descrédito, mas venha alcançar o seu objetivo pela graça do Senhor Jesus. Porque a gente fala daquele que foi morto e reviveu, cumprindo a sua promessa de dar a sua vida em favor de muitos. Glória a Deus. O Senhor nos abençoe, nos faça fortes e firmes para que nós possamos evangelizar com todas essas características. E que se alguma delas faltar em nós, possamos pedir a Deus. Porque assim que fala a palavra, se lhes falta sabedoria, você pede a Deus. E Ele te dá sem lançar em rosto. Pode ter certeza, qualquer uma das outras características, Ele também vai te dar e não vai lançar em rosto. Ele está te dando para que você possa trabalhar na obra dele. Amém. Ele está fazendo pela sua própria glória. Então Ele não vai falhar conosco, mesmo que nós falhemos. E Ele possa ser, mais uma vez, gracioso conosco e nos dar uma semana abençoada. Amém. Na sua presença. Aleluia.